Vamos agora para a terceira parte da nossa aula de hoje. Então a gente vai melhorar mais aqui a nossa classe aqui de aluno e professor. Só que para isso a gente tem que aprender um conceito que se chama programação orientada a objeto. Quando a gente aprender a lógica de programação, a gente vai aprender como melhorar e para que a gente possa reduzir o nosso escrito, o nosso código. Então como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que entender o conceito de classes. Vamos utilizar o nosso mesmo arquivo aqui. E eu vou copiar esses campos aqui do professor, só para a gente não ter que digitar novamente. Então como que funciona o conceito de classe? Uma classe, primeiro a gente tem que entender o que é um objeto. O que é um objeto para você? Um carro é um objeto? Um celular é um objeto? Uma caneta é um objeto? Então, o mesmo conceito que a gente utiliza, a gente vai programar sempre orientado ao objeto, que é a técnica POO. E como que a gente faz isso? A gente tem que pensar, vamos pensar num carro. Vamos utilizar a nossa classe professor, mas vamos pensar num carro aqui no momento. Deixa eu fazer melhor aqui, eu vou criar uma classe carro. Só a gente vai fugir um pouquinho aqui da nosso assunto de escola, né? Nós vamos fazer aqui a nossa classe carro, só para a gente chegar nesse entendimento. Vamos abrir aqui, né? Nossa tagzinha PHP que a gente aprendeu. E vamos trabalhar dentro dela. Qual é o conceito aqui de objeto? Então, tudo que eu posso descrever, que eu posso visualizar, para mim, no mundo real, é um objeto. Na linguagem de programação, como que funciona isso? A gente tem que entender que o objeto, vamos colocar um objeto carro. Carro é um objeto. Na orientação objeto, a gente sempre vai trabalhar em cima disso e trazer aqui para o nosso mundo da programação. Como que funciona? Vamos botar que eu tenho um carro. Todo carro, quando eu penso em programação orientada a objeto, eu tenho que pensar um pouquinho aqui nas situações que eu vou ter. Qual é a situação? Toda programação orientada a objeto eu tenho que pensar em três coisas. As coisas que eu tenho, as coisas que eu faço e o estado que eu estou. Como seria aqui no carro as coisas que eu tenho no carro? Todo carro ele tem um modelo, ele tem uma cor, ele tem portas, ele tem motor. Então isso é o que eu tenho no carro. E as coisas que eu faço com o carro? As coisas que eu faço. Eu ligo o carro, eu consigo parar o carro, né? Vou ter que frear, né? E dirigir o carro. Qual é o estado do carro? Posso dizer que o carro está nesse momento desligado. E vai ter momentos também que ele vai estar ligado. Isso aqui é só para vocês entenderem. Então, na orientação objeto, eu tenho que sempre pensar nessas três coisas para eu poder entender o nosso conceito aqui. Isso vai facilitar muito o nosso desenvolvimento. Então, todo objeto ele tem essas três características, essas coisas. O que seria o que eu tenho? A gente tem que pensar que sobre classes que a gente vai aprender agora, a gente tem que pensar que a classe é como se fosse um molde. Vamos supor, quando eu for produzir um carro lá na fábrica, eu tenho que ter um molde, né? Para todos os carros saírem daquela maneira. E é assim que funciona a classe, é para classificar as coisas. Então, como que isso funciona aqui no PHP no orientado a objeto? Toda classe ela vai ter três coisas, como eu expliquei: o que eu tenho, o que eu faço e o estado que eu estou. E como que a gente traduz isso para a linguagem de programação? O que eu tenho vai ser os atributos. O que eu faço serão os métodos.
E aqui a gente escuta errado, essa é como estou agora. Na escutação anterior, faltou explicar isso. E como seria o como estou agora? Seria o estado. Então toda classe ela tem atributos, métodos e o estado. Então como que a gente transforma isso aqui para a linguagem de programação? Primeira coisa, a gente vai criar uma classe. Como que é uma classe em PHP? A gente escreve classe e escreve aqui. Vamos utilizar agora a nossa classe aluno, depois que a gente já teve entendimento, vamos melhorar isso aqui. Como que a gente faria? A gente criaria uma classe aqui, aluno. Vamos dizer que isso tudo aqui está dentro da classe aluno. Então a primeira coisa que a gente aprendeu é o quê? Que toda classe, vamos dar um Ctrl Z para a gente ver como estava antes. Toda classe ela tem que ter atributos. O que são os atributos? Os atributos são as características dela. Então o que vai ser os atributos aqui para a gente? Vai ser justamente isso aqui. Vai ser o nome do aluno, o CPF, por quê? Porque todo aluno tem esse atributo. Todo aluno vai ter um CPF, uma matrícula, um RG, vai ter um endereço, vai ter um bairro, vai ter uma cidade, vai ter uma UFS. Então essa daqui vão ser os atributos do nosso aluno. Então qual é a segunda coisa que a gente aprendeu? Além dos atributos, a gente tem os métodos. Quais são os nossos métodos aqui? Que são as ações, né, que eu faço. Quais seriam os nossos métodos? No caso aqui de cadastro no sistema, seria todo método a gente declara como uma função ou um procedimento. Então você sempre vai usar esse termo aqui, function. Aí qual seria o nosso primeiro método? O nosso primeiro método é salvar. Por quê? Porque o nosso sistema ele vai salvar os dados do aluno. Aí qual poderia ser o nosso segundo método aqui? Poderia ser uma função excluir. No caso, se eu cadastrei errado o aluno, né? Então eu precisaria excluir esse aluno do meu cadastro. Aí eu poderia também usar aqui o nosso terceiro método. Poderia ser editar. Caso eu tenha feito algo errado, mas não quero excluir, digitar tudo de novo, mas eu quero fazer uma alteração, né? E um outro método que a gente vai criar aqui vai ser o listar. O que é o listar? Depois que eu tiver todos os alunos cadastrados, eu vou querer que o sistema me deixe visualizar todos eles que estão cadastrados. Então, funcionaria assim. Esses são meus atributos da classe. A classe é o nosso molde, nosso modelo. Dentro da classe a gente tem os atributos e temos aqui os nossos métodos. A gente não vai entrar em questão de estado agora, mas vamos aprender aqui a teoria aqui do nosso atributo e nossos métodos. Então, quando a gente enviar a nossa informação para o PHP, ele vai ter essas várias opções. Isso aqui é um CRUD. O que é um CRUD? Em inglês seria o salvar, excluir, editar e listar. Então, a gente chama isso na linguagem de programação de CRUD. Então, a gente vai criar um CRUD aqui, que é esses métodos, né? Que todo programa vai ter que ter esses métodos. Quando for para o professor, ele vai ter que ter esses métodos aqui. Se for para o aluno, vai ter os métodos. Se eu for deixar uma turma, vai ter que ter esses métodos. Então, a gente sempre vai trabalhar em cima desses métodos. Aí, onde é que ficaria essa questão aqui? Isso aqui, eu colocaria isso aqui dentro do meu método. Então, eu teria que encaixar isso aqui dentro do meu método. Meu método salvar, ele vai ter essa verificação para dar nome às variáveis, valores. O meu método editar também vai ter essa função. A gente não vai fazer o listar agora, nem o excluir, que são métodos específicos que vão ter um outro fluxo, mas o nosso método de salvar e editar a gente colocaria aqui. Então você vai reparar que isso aqui vai ficar mais organizado. E qual é a vantagem de a gente fazer dessa maneira também? A gente fazendo dessa maneira, mais para frente a gente vai aprender nas próximas aulas o conceito de herança, que a gente não vai precisar ficar criando aqui o nome do aluno, CPF, matrícula, tanto para o aluno quanto para o professor. Então a gente poderia herdar de uma classe para outra nossos atributos. E isso você vai ver um pouquinho mais para frente. Então o entendimento que a gente tem que ter hoje é esse, que toda classe é um modelo, né, um molde. E nessa classe ela sempre vai ter atributos, que são as características do objeto. Aqui o aluno para a gente é um objeto, tá? E todo objeto ele tem os seus métodos, que são as suas ações que ele pode fazer. Então, para orientação a objeto, principalmente no PHP, a gente tem que ter isso aqui bem entendido. Que todo documento PHP a gente vai criar uma classe, essa classe terá atributos e terá métodos, que a gente vai utilizar isso aqui mais para frente.
Então, o exercício de vocês é continuar a fazer toda a nossa parte aqui que a gente criou, né? Desde aquela primeira parte da aula, a segunda parte, que é o tratamento, e a terceira parte, que é o entendimento dessas classes aqui. E eu vou ensinar aqui um pouquinho para vocês também, aproveitando essa aula que é o finalzinho, sobre o que eu tinha falado lá no começo da aula, que na orientação a objeto a gente tem algumas particularidades. Quando a gente for tratar de herança, a gente tem que ter algumas limitações, né? Quais são as limitações? Quando eu crio uma classe, eu não posso permitir que um outro programador, quando ele for utilizar minhas funções, ele saia aqui do meu conceito que eu criei. Então eu não posso deixar ele ter acesso a essas variáveis sem utilizar as funções. Então como que eu faria isso? Eu colocaria todas essas variáveis como privadas, que seria a palavra private. E se você não fizer dessa maneira, sua classe ela não vai funcionar. Então a gente tem que sempre utilizar como privada, que agora a gente está trabalhando dentro de uma classe. A gente vai repetir isso para todos os nossos métodos, nossos atributos, quer dizer. E a gente vai trabalhar sempre dessa forma, colocando nossos atributos privados, porque quando a gente aprender herança, as nossas classes vão herdar esses atributos, porém, elas não poderão ser escritas diretamente aqui, porque elas vão estar como variáveis privadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que somente a classe aluno consegue editar essas variáveis, só ela vai conseguir enxergar essas variáveis. Ah, Anthony, mas se só essa classe vai enxergar essas variáveis, como é que eu vou herdar ela de outra classe? Aí na próxima aula eu vou ensinar para vocês os métodos de escrita e leitura, que seriam os getter e the setter. Os métodos getter e the setter vão deixar que o nosso usuário não, que o nosso programador ou a nossa classe que vai herdar dessa classe aluno possa utilizar esses atributos aqui para não ter que ser reescrito como a gente fez aqui no professor. E na próxima aula a gente vai até trabalhar isso melhor, a gente vai criar uma classe pessoa, e dentro da classe pessoa a gente vai dizer tudo que uma pessoa tem, e a classe aluno e a classe professor apenas vão herdar esses atributos para a gente não ter que escrever isso tudo aqui novamente. Então o entendimento hoje é isso aí, vocês precisam entender o que é um objeto, o que é uma classe, o que são atributos e o que são métodos. Então agradeço aí pela presença de vocês, assistam os vídeos, façam os exercícios, vocês vão preencher tudo aqui, tanto o professor quanto o aluno. E na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai explicar isso pessoalmente a vocês na nossa aula ao vivo. Grande abraço.